Olá pessoal, daremos sequência ao nosso estudo de FEMEA, em que seguiremos com as definições de severidade, ocorrência e detecção, as três variáveis fundamentais para que possamos quantificar o nível de risco associado a cada falha, ou seja, basicamente estamos falando aqui da probabilidade de que cada falha ocorra, de que cada modo de falha possa vir a ocorrer e que isso acometa as funções ou a função do componente do sistema que está sendo analisado. Basicamente, a severidade ela indica para nós qual é o nível de impacto que essa falha causa naquele sistema, naquele componente, naquele item que está sendo avaliado. A ocorrência diz qual é a frequência com que este modo de falha ocorre ou que ele pode vir a ocorrer. Nesse aspecto é fundamental os registros, o histórico de falhas do equipamento, não necessariamente aquele equipamento em específico que está sendo analisado, mas equipamentos similares, equipamentos que possuam características próximas daquele que está em análise. E a detecção diz respeito à capacidade que a empresa possui, que o sistema onde a máquina, o ativo está instalado, está incluído, tem de detectar uma falha quando ela vier a ocorrer. Então ali estamos falando obrigatoriamente de uma corretiva. Então detectar que a falha ocorreu e a partir desta detecção atuar. Como mencionei inicialmente, a FEMEA ela é uma ferramenta cuja apresentação se dá na forma de uma planilha. Esta planilha ela precisa ser preenchida obrigatoriamente de acordo com uma sequência lógica, de acordo com uma estrutura bastante definida, bastante clara. O cabeçalho, neste cabeçalho nós encontramos informações básicas a respeito do projeto que está em análise, do item que está sendo avaliado, quais as funções que este item desempenha, e é logo a próxima observação aqui. No cabeçalho também nós indicamos a data de realização, as pessoas que compõem o time responsável pela elaboração da FEMEA e também a data de revisão. Toda a FEMEA, ela, quando realizada, ela implica em uma revisão. Esses níveis de riscos que nós seremos capazes de calcular, de obter logo na sequência, eles indicam para nós uma sequência lógica, uma priorização de quais modos de falha devem ser atuados primeiro, ou com quais causas a gente deve se preocupar inicialmente e depois as seguintes. A revisão da FEMEA se faz necessária para que a gente possa verificar e constatar a eficácia de todas as ações realizadas no intuito de mitigar o risco de uma falha, o risco de uma ocorrência de um modo de falha. Então, estas datas de revisão elas são indicadas no cabeçalho. Na sequência, uma vez identificado o item com a respectiva função, quais são os modos de falha potenciais? Então, quais são as falhas que podem vir a ocorrer envolvendo aquele equipamento, aquele ativo que está em análise? Como exemplos, podemos citar vazamentos, curtos-circuitos, fraturas, oxidações, são clássicos exemplos de modos de falha. Efeitos, como mencionei inicialmente, são os sintomas, de que modo estes modos se manifestam. Então, o vazamento eu vou verificar ali o acúmulo de óleo, por exemplo, próximo no entorno da máquina, no chão, próximo ali ao equipamento. Um curto-circuito é faíscas, um mau funcionamento, são maneiras como a gente consegue detectar a ocorrência de um curto-circuito. Fratura, superfícies destacadas, separadas, individualizadas. Oxidação é justamente a presença de uma camada de óxido sobre a superfície. Outros exemplos clássicos de formas de se detectar então, os sintomas, ruído, então a ocorrência de ruído, quando eu tenho, por exemplo, um enrolamento danificado, presença de odor, indicando vazamento, aspecto ruim, então a característica visual fica prejudicada, falta de operação, então ausência de movimentos, um indicativo de que possa estar ocorrendo, por exemplo, um curto-circuito, e operações intermitentes, também indicativos aí clássicos de um mau contato, de um curto-circuito.
Na sequência, então, depois de vistos modos de falha e efeitos de falha, a próxima coluna a ser preenchida é a coluna de severidade. A severidade ela é escalada, então ela possui valores que devem ser preenchidos variando de 1 a 10 ou de 1 a 5. Escala de livre escolha aí pelo usuário, pelo time que vai realizar a FMEA. Essa quantificação, essa escala, essa graduação, ela varia desde uma severidade mínima, então um impacto mínimo da falha para a função do equipamento, até uma severidade muito alta, muito elevada, então um nível crítico. Quanto menor a escala, menos crítica é a severidade. Quanto maior a escala, mais crítica, mais severa, mais grave é a falha para a função do ativo. Obviamente, se nós escolhermos trabalhar com escala de 1 a 10, o 10 indica o máximo de severidade, o 1 indica o mínimo. Jamais usem o 0. Tá? Severidade, ocorrência e detecção elas serão multiplicadas, 3 variáveis que serão multiplicadas entre si. O 0 para qualquer uma das 3 implica num risco 0, o que é impraticável para nós. Então, por isso, a escala ela obrigatoriamente começa em 1 e termina ou em 5 ou em 10. Isso a depender do nível de detalhamento que se pretende dar. Não se tem necessidade, por exemplo, de trabalhar com níveis tão variados como aqui estão, ou ao invés de deixar 2 valores para cada faixa, muito alta 9 e 10, alta 7 e 8. Quando se estabelece apenas um índice para cada uma dessas severidades, dá para trabalhar de 1 a 5 tranquilamente, onde o 5 é o máximo e o 1 é o mínimo. Classificação. Essa coluna ela nem sempre se faz presente na FMEA, é inclusive a única coluna que a gente pode não incluir. Ela normalmente é utilizada, quando ela existe, ela é utilizada para agrupar diferentes componentes pertencentes a um sistema complexo. Se nós estivermos falando, por exemplo, de um veículo utilitário, a gente pode separar ali os diversos componentes, as diversas funções relacionadas ao veículo em função da sua classificação. Quero tratar dos assuntos relacionados ao sistema de freio, quero tratar dos assuntos relacionados ao sistema de arrefecimento, ao sistema de transmissão. É possível fazer o uso desse campo de classificação para esse tipo de abordagem. Na sequência, a coluna de classificação vem, talvez a mais de maior interesse para a FMEA, que são as causas potenciais. Então, uma vez que eu identifiquei os modos e sei de que maneira eles se manifestam por meio de seus efeitos, quero identificar quais foram as causas potenciais para que aquela falha pudesse ter ocorrido, que podem vir a implicar naquela falha. Essas causas normalmente estarão associadas aos seguintes exemplos: fadiga, escoamento, instabilidade elástica, deformação, desgaste, corrosão, segregação na fundição. São exemplos clássicos de causas que levam à ocorrência de uma falha. Não por acaso, a próxima coluna trata justamente de ocorrência, ou seja, com qual frequência estas causas se manifestam, com qual frequência ou com qual probabilidade baixa ou alta esta falha, essas causas podem vir a ocorrer, resultando no modo de falha identificado inicialmente. Então, quando a ocorrência de falha ela é certa, quando aquela falha muito provavelmente vai ocorrer, nós utilizamos uma escala elevada. Então, de novo, variando de 1 a 10 ou de 1 a 5. É importante que se haja aqui coerência. Então, se eu adotei uma escala de 1 a 5 para severidade, nós seguiremos com a escala de 1 a 5 para ocorrência e para detecção. Se foi optado pela escala de 1 a 10, ocorrência e detecção também farão uso da escala variando de 1 a 10. Então, quando a probabilidade de ocorrência é muito alta, os índices mais elevados. Quando a ocorrência é de baixa probabilidade, índices mais inferiores. Normalmente, quando se tem dados numéricos, e por isso a importância do histórico,
você consegue quantificar o número de falhas ocorridas no universo total de falhas, a gente consegue, de forma mais precisa, atribuir um valor para o índice de ocorrência. Do contrário, quando não se tem dados, passa a ser um valor arbitrário, um valor que depende do ponto de vista de cada pessoa ali dentro desta reunião. Então, por isso, a gente chama de um valor qualitativo, que é, apesar de ser quantitativo, né? Então a gente atribui um valor aí. Esse valor nada mais é do que um reflexo de análise qualitativa, ou seja, subjetiva, em que o ponto de vista de cada pessoa interfere. E é por isso que é fundamental que seja realizada em equipe, em conjunto, para que o ponto de vista de uma única pessoa não interfira grandemente no resultado, porque vai ser discutido, vai ser debatido e o valor que vai para a planilha, na realidade, é um valor consensual, aquele valor que, após debatido, foi definido como sendo consenso. Além da ocorrência, nós temos controle de prevenção e controle de detecção. Estes dois itens, eles dizem respeito àquilo que, de fato, a empresa possui para prevenir a ocorrência daquelas falhas, daquelas causas que foram apontadas, portanto, a manifestação do modo de falha, e o que é possível para detectar. Então, quando uma falha vier a ocorrer, qual é o recurso que ela utiliza que permite detectar essa falha, a manifestação dessa falha. É comum que aqui a gente acabe ocupando, preenchendo esses dois campos com aquilo que se deseja ou que se entende como sendo dado para a realização de uma prevenção ou de detecção. Esse é um preenchimento errôneo, porque não façamos uso destes dois campos, dessas duas colunas, com aquilo que se visualiza, que se pretende, que se sugere para o futuro. Mas o preenchimento deve ser feito como um reflexo daquilo que de fato está instalado dentro da planta industrial. E por fim, não menos importante, a última variável quantitativa, a detecção, ela também é preenchida numa escala que varia de 1 a 10. Aqui a percepção ela é um pouco invertida. Qual é a capacidade detectiva da empresa de perceber que uma falha ocorreu? Quanto mais capaz a empresa for, então é fato que se uma falha ocorrer, eu conseguirei detectá-la. É certeza, não tenho a menor sombra de dúvidas de que a ocorrência implicará numa detecção. Quando nós somos altamente capazes de detectar a ocorrência de uma falha, a pontuação que o campo aqui, que a variável detecção recebe, é um valor pequeno. E quando a detecção é extremamente difícil de ser realizada, então a falha ocorreu e eu não tenho certeza de que eu vou conseguir detectá-la, ou muito provavelmente eu não vou conseguir perceber que a falha ocorreu, a graduação da variável aumenta. Porque o risco associado ao modo de falha, ele vai ser maximizado quando eu não tenho capacidade detectiva, ou seja, eu estou convivendo com a falha e não estou tomando nenhuma ação. Então, o risco associado a essa característica é mais alto. A detecção, ela tem essa escala invertida. Quanto maior a minha capacidade de detecção, menor a graduação. Quanto menor for a minha capacidade, maior a graduação. Quanto maior a minha capacidade, menor a graduação. Tá? E por fim, o risco. O risco ele é justamente, como havia mencionado anteriormente, o produto entre os três: severidade, ocorrência e detecção. Então, todas as graduações adotadas para S, ocorrência O e detecção D, eu faço a multiplicação dos 13 e resulto no valor de risco R. E aí, é esta coluna de risco que vai permitir que a gente faça uma prevenção das ações a serem tomadas a fim de mitigar